Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Melise. Boa Muito noite. obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, nós estamos no 30º Conversando no Micromeio, né? Um canal que possui esse projeto de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia, todos os assuntos, né? Os mais variados. Então, hoje a gente vai falar sobre bioinformática e, inclusive, eu estou muito curiosa para assistir essa aula. Então, não vou me estender, tá? Só vou dizer para vocês que meu nome é Janaína, para quem não me conhece, e aproveitem, enviem perguntas, participem. Marcos Vinícius? Vamos lá, boa noite, doutora Melise, boa noite, Janaína, boa noite, diretor que está por trás das câmeras, boa noite todo mundo. Hoje é terça-feira, são 19h34, de uma terça-feira calorenta e engarrafada no Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez reunidos, vou rezar a missa aqui. Estamos aqui reunidos, então, nesse momento, para ouvir a doutora Melise falar justamente sobre a bioinformática e bactérias multiresistentes. Acho que deve ser um assunto bem legal, bem interessante. Nós estamos no, né? Todo mundo está falando de multiresistência e tal, né? A pandemia silenciosa. Eu acho que a doutora Melise vai trazer para a gente um outro foco, o que está sendo feito de análise, né, na bioinformática, para a gente poder acompanhar e tomar as devidas providências. Apresentando um pouco a doutora Melise Chaves Silveira, ela é PhD em Biologia Computacional e Sistemas e professora, assim como terão várias pessoas mandando um beijo e um abraço para ela aqui no chat, dizendo que está online aqui, né, é a parte de fã-clube, que nós só chamamos pessoas que têm fã-clube. Quem não tem fã-clube não participa do micromeio. Então, já vai começar daqui a pouco, vai começar aqui, daqui a pouco dá todo mundo dando tchauzinho. E nós vamos ficar aqui nessa hora, uma próxima hora, 1h30 com todo mundo, e dando um lembrete para todo mundo sobre o certificado. E se inscreve lá no YouTube, ok? E você será um membro do canal e com isso você terá direito a todos os certificados desta semana e todas as semanas que se passaram. Então, de novo, isso já vem da outra live do mês passado. Se inscreve no YouTube, bota o sininho lá. Não é botar só o sininho, é se inscrever no YouTube, se tornar membro, e aí você tem direito a ter todos os certificados. Para quem perder essa live ao vivo aqui, amanhã, a partir de amanhã, estará no YouTube com 5 línguas, então você pode vir, você pode olhar com calma depois a doutora Melise falando em alemão, sem problema nenhum, para poder entender o que ela está falando aqui. Doutora Melise, muito boa noite, agradeço o seu tempo de estar aqui, preparado essa aula, né, investindo o seu tempo em transmitir conhecimento, que é a intenção do canal do Micromeio. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Janaína, Marcos, né, o diretor por trás aqui das câmeras, as pessoas que já estão aí com a gente. Primeiro eu queria começar agradecendo a Janaína pelo convite, né, porque mesmo sem me conhecer, sem nunca ter visto a aula, o trabalho, e não estou me chamar, então é uma honra estar aqui com vocês, participando desse canal, que eu já vi que tem muita gente boa, né, aqui, muita gente competente. Ontem eu estava aqui, né, espero poder contribuir um pouco para falar de uma área, né, da biologia. Eu sou biomédica de formação e que a minha área, o meu xodó, apesar de gostar de muitas áreas dentro da biomedicina, e que também possa brilhar os olhos de vocês para a bioinformática e para a microbiologia, que eu acho que talvez seja um pouco mais próxima, né, já que a gente está aqui no micromeio. Uhum. Acho que a gente pode... Ótimo. Tá tudo certo, né? O som, tá aparecendo a imagem aqui certinho. Certinho. Então, vamos lá. Eu vou falar... Hoje a gente vai conversar, na verdade, né? Então, a gente combinou aqui, antes de entrar no ao vivo, que as perguntas vão aparecendo, a gente vai comentando as perguntas juntos, né? Janaína, Marcos também, se tiverem comentários, perguntas, a gente vai trocando a ideia. Que a ideia é agregar conhecimento, mas não de uma forma formal, né, ou engessada, que isso pode ser uma conversa dinâmica e que acrescente para todo mundo. O título é Bioinformática aplicada ao estudo das bactérias multiresistentes. Só para falar um pouco da minha atuação hoje nessa área da bioinformática, da microbiologia. Eu sou bolsista num laboratório do Instituto Oswaldo Cruz, que é um laboratório de saúde única e resistência antimicrobiana, que antes ficava no campus Manguinhos, e hoje a gente migrou para o campus Maré,
Não sei se vocês sabem, durante a pandemia, a Fiocruz recebeu alguns recursos. Dentre esses recursos foi construído um centro de vigilância para emergências em saúde, Covid e a doenças associadas à pandemia da Covid, né, que mobilizou o mundo todo. E dentre essas doenças, a gente tem a pandemia silenciosa das bactérias multiresistentes, porque muitos pacientes, no período da Covid, né, a gente tinha uma incidência de casos muito grandes, um dos riscos que esses pacientes sofriam correr o risco de se infectarem, né, ter uma infecção secundária por essas bactérias que a gente vai falar hoje. Né? Então, além de sozinhas elas já representarem uma ameaça, um risco para a saúde, na pandemia também elas acabaram entrando como agente que agravou, né, a situação dessa pandemia da Covid. Então, vamos lá. Eu deixei o meu Instagram, eu não sou, né, experiente na área da divulgação, rede social, mas também, né, quem sabe a gente pode trocar informação por lá e também a gente vai se seguindo, e aí, só para ter um meio de comunicação fora a live, tá? Hoje a gente vai falar sobre a resistência aos antimicrobianos, sobre a bioinformática, e depois vou tentar juntar as duas coisas, tá? E nisso a gente vai trocando ideia e discutindo. A resistência antimicrobiana, o termo traduzido para o português, a gente chama de RAM, né? É uma abreviação. Se a gente utilizar o termo em inglês, é o AMR, que é Antimicrobial Resistance. Mas aí, preferindo, né, dando crédito aí para o nosso idioma, eu vou usar essa sigla RAM, que é a sigla para resistência antimicrobiana. Começando a historinha, acho que não funcionou da live, era para da live não, do GIF, né? Esse super-herói aí seria o antibiótico, no caso, representando, por exemplo, a penicilina, que foi descrita pela primeira vez lá em 1928, por um cientista famoso, que é o Alexander Fleming. E quando a penicilina surgiu, ela foi a solução de muitos problemas que existiam até então, né? Doenças bacterianas, elas matavam consideravelmente. Por exemplo, doenças como tuberculose, sífilis, né? Elas tiveram o perfil muito de chance de cura do paciente, mudou completamente depois que o Alexander Fleming, lá em 1928, descobriu a penicilina, né? Foi um evento ali relativamente ao acaso, né? Ele encontrou um fungo crescendo junto com bactérias e percebeu que esse fungo, do gênero Penicillium, produziu uma substância capaz de inibir o crescimento da bactéria. Parecia, nesse ponto, que os problemas com as infecções bacterianas, se não tinham acabado, né, tinham diminuído muito de importância. Mas, o que a gente tem hoje, né? Mais aí de 100 anos depois da descoberta, né, da descrição da penicilina. Eu trouxe um artigo que foi publicado no The Lancet, que é um journal, né, da área biológica que tem bastante impacto, é bastante considerado, e que foi feito qual era a importância das infecções causadas por bactérias resistentes no cenário de mortes no mundo, tá? E o que foi levantado nesse trabalho, que foi publicado em 2019, é que se eu comparasse infecções causadas por bactérias resistentes aos antibióticos, o número de mortes que essas infecções causavam, elas perdiam apenas para o número de mortes comparado à doença cardíaca isquêmica e acidente vascular cerebral. Isso comparando um quadro, ter uma infecção por bactéria resistente com o contrafactual de não ter nenhuma infecção. Né? Então, a chance de óbito só perdia para doenças que não eram doenças infecciosas. Né? Então, as doenças infecciosas ficavam abaixo das doenças das infecções causadas por micro-organismos resistentes. Numa comparação entre desenvolver uma infecção por micro-organismo resistente como desenvolver uma infecção por um micro-organismo sensível, ainda assim, as infecções causadas por bactérias resistentes, elas continuavam com uma importância relevante, estando em 12º lugar em relação à causa principal de morte, à frente, né, ou seja, com maior importância em relação ao tratamento não funcionar, do que infecções como o HIV e a malária, que são bastante conhecidas e
a gente tem mais frequentemente o hábito de associar HIV e malária como infecções perigosas, né, e podendo levar a óbito. Só para a gente chamar a atenção da realidade, né? Esse é um estudo de 2019, a gente já tem vai fazer quase 4 anos, mas esses estudos globais, eles demoram um pouco mais de tempo para serem publicados. Então, esse é o global mais recente que a gente tem. E fazendo uma projeção desses números, existe um report do O'Neill, em 2014, que foi feito, que é bastante citado sempre que a gente fala sobre resistência dos micro-organismos, que é uma projeção que, se as taxas de resistência continuarem crescendo, né, e se desenvolvendo do jeito que a gente observa hoje, na verdade, do jeito que era observado em 2014, que a gente não teve uma melhora, né, pelo contrário, a projeção é que até 2050 as mortes causadas por infecções causadas por micro-organismos multiresistentes cheguem a mais de 10 milhões de mortes no ano de 2050. Tá? Isso são números muito grandes, isso é um número muito grande que, por exemplo, supera a projeção de mortes por câncer, né, nessa data, é uma projeção futura. Isso chamando a atenção do número, né, como a resistência aos antimicrobianos é importante em relação ao número e o agravamento. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente sabe que pode contar com os antimicrobianos, no caso das bactérias, né, os antibióticos, mas que existe a chance, existe a possibilidade do médico, do profissional de saúde, se deparar com uma situação em que não existe uma opção terapêutica disponível. Precisa fazer combinações, contar com o sistema imunológico do paciente, outras abordagens, porque é possível que nenhuma das opções antimicrobianas disponíveis funcione para tratar uma determinada infecção. Por que isso acontece? Né? Como agora a gente focando nas bactérias, quando a gente fala de micro-organismos resistentes, a gente inclui aí outros grupos de micro-organismos, né? Mas o nosso foco é bactéria. Considerando as bactérias, por que esses bichinhos invisíveis, né, eles são capazes de escapar da ação dos antibióticos, né, dos antimicrobianos? Elas não têm uma forma, elas têm várias estratégias diferentes. Ou seja, se uma forma não funciona, ela pode recorrer a outra, tá? Então, e além do mais, né, além dela recorrer às formas diferentes, se uma forma já está funcionando, ela pode ir acumulando esses mecanismos. Daí a gente chega no cenário de multiresistência de um micro-organismo ou, né, de uma bactéria, que nenhuma das opções terapêuticas existentes realmente vai ser efetiva para tratar aquela infecção. Só para chamar a atenção dessas possibilidades de mecanismos de resistência, a gente tem a situação em que a bactéria impede a entrada do medicamento na célula, a gente tem a situação em que o medicamento entra, mas a bactéria expulsa esse medicamento de dentro da célula. A gente tem situações em que, se o antibiótico ele vai inibir uma proteína bacteriana, ela passa a aumentar a quantidade daquela proteína que ela produz para sobressair a ação do antibiótico. A gente tem um mecanismo que é o mecanismo mais relevante hoje, que é a modificação ou degradação do antimicrobiano, que é quando a bactéria produz alguma enzima que inativa aquele antibiótico, então ele não funciona, tá? Existe a proteção do alvo, ou seja, a proteína onde esse antibiótico vai se ligar, ela sofre alguma modificação ou algum mimetismo ali que o antibiótico ele não consegue agir. Mas chamando a atenção que essa produção de enzimas inativadoras é hoje a principal causa de resistência, né, em se tratando de mecanismo para essas bactérias desenvolverem essa resistência. Então, na verdade, uma bactériazinha que é sensível, que seria essa bactéria pequenininha aqui, ela pode se tornar uma grande vilã, né, uma bacteriazona resistente, que existe o nome popular, ou o nome talvez mais conhecido, que são as superbactérias, né? O que são essas superbactérias? São bactérias que desenvolveram essas estratégias ao longo da evolução. Então, quanto mais a gente se expõe ao antibiótico, quanto mais a gente se expõe a uso muitas vezes indevido, a sobredose, né? A gente está estimulando, a gente está favorecendo o desenvolvimento dessas superbactérias, que nada mais são que bactérias que acumulam aqueles mecanismos que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior.
Eu trouxe esse slide para a gente poder falar um pouco das bases genéticas da resistência. Por que base genética? Porque no final, né, o nosso objetivo é falar de bioinformática. E o dado, né, a informação biológica que a gente vai usar para trabalhar com esses micro-organismos dentro da bioinformática é o DNA. Então, a gente precisa entender o que pode estar acontecendo nesse DNA que vai levar à resistência daquela bactéria. Uma primeira situação de que a resistência acontece é o que a gente chama de resistência natural ou resistência intrínseca. Essa situação aqui, eu não preciso necessariamente chegar lá no DNA da bactéria para saber. Isso é uma informação intrínseca de uma espécie ou de um grupo de bactérias. Então, se lá na bancada eu identifiquei qual é a espécie, já existe uma seleção ali de quais antimicrobianos eu vou poder usar ou não para tratar aquela determinada infecção. Tá? É uma escolha inicial. Então, um critério bem básico para essa seleção de qual tratamento eu vou escolher para tratar a infecção é: essa bactéria é uma bactéria gram-positiva ou essa bactéria é uma bactéria gram-negativa? Essa diferença na estrutura da célula da bactéria, ela já vai diferenciar um pouco quais antibióticos eu posso usar contra um determinado grupo e quais eu posso usar contra o outro grupo. Por exemplo, aqui a gente vê na imagem que as bactérias gram-positivas, né, gram-positivo bactéria, elas têm uma camada de peptidoglicano mais espessa e mais voltada para o lado externo, né, para o exterior. Já as bactérias gram-negativas, elas têm essa camada de peptidoglicano fina e elas têm uma membrana dupla, né? Elas têm uma membrana que a gente chama de membrana externa. Se a gente pensar, por exemplo, que um determinado medicamento, que um determinado antibiótico, ele age na membrana externa, que aqui na imagem está altermembrana, né? Ele vai funcionar para tratar uma infecção causada por uma bactéria gram-negativa, mas não vai funcionar para tratar uma bactéria gram-positiva devido a essa diferença estrutural. Existem outras características que a gente conhece a partir do momento que a gente determina a espécie que vão direcionar essa primeira escolha do tratamento. Agora, qual que é o grande problema? Aquilo que a gente não consegue detectar. É o que a gente chama de resistência adquirida. Daí a gente tem dois tipos de situações em que a bactéria pode adquirir, ganhar essa capacidade de resistir ao antibiótico. A primeira delas é a mutação. O que isso significa? Eu tenho uma bactériazinha que está se multiplicando lá no organismo do paciente, e em uma dessas divisões celulares, ela pode ter uma alteração do seu material genético, e essa alteração vira a provocar a resistência ao antibiótico, ou seja, o antibiótico não consegue mais agir, porque essa mutação mudou o alvo do antibiótico, então esse alvo agora ele não corresponde mais ao antibiótico, e aí não funciona. Uma outra situação é o que a gente chama de recombinação genética ou transferência horizontal de genes. Aqui na imagem a gente vê duas célulazinhas de bactéria entrando em contato. E nesse contato, elas podem compartilhar a informação genética que está presente nessa estrutura, que é o plasmídio. Esse plasmídio é o quê? DNA também. Tá? Então, uma bactéria ela compartilha a informação de DNA com a outra por um contato físico. E daí, se nesse plasmídio tiver o código para uma proteína, por exemplo, que destrói o antibiótico, para uma enzima, né, que destrói o antibiótico, uma bactéria vai passar para outra essa informação. Ou seja, as duas, no final, vão ser capazes de hidrolisar, de destruir, de quebrar a molécula de antibiótico. Qual é a grande questão dessas duas situações? Só determinando a espécie da bactéria, eu não consigo saber se ela sofreu uma mutação, uma proteína-alvo do antibiótico, e também não consigo saber se ela recebeu um plasmídio de uma outra bactéria e que possibilita que ela fique resistente. Daí a gente precisa de testes laboratoriais que, além daquela informação de qual é a espécie que está causando a infecção, vão fornecer para a gente se as opções de tratamento que eu tenho, de antibiótico que eu tenho, vão funcionar contra esses micro-organismos, né, que estão causando a infecção ou não. Quais são as opções que a gente tem dentro do laboratório, né, de forma resumida, para detectar essa resistência adquirida, ou seja, uma resistência que eu não consigo prever só determinando a espécie? A gente tem os testes que a gente chama de testes fenotípicos. O fenótipo é tudo aquilo que é expresso, né? Uma proteína, uma característica que a gente consegue medir ou que a gente consegue ver daquele organismo.
Então, no caso das bactérias, um teste fenotípico bastante estudado, né, dentro da área da microbiologia, é o teste de discodifusão. É um teste que você coloca a bactéria que está causando infecção em contato com o antibiótico e vai ver se essa bactéria vai conseguir crescer ou não na presença daquele antibiótico. E isso vai te dar informação se ela é resistente ou não àquela determinada droga. Não vai esclarecer por esse teste exatamente o mecanismo. Às vezes a gente consegue, por testes fenotípicos, né, determinar se é uma serino-beta-lactamase, que é um tipo de enzima, se é uma metalo-beta-lactamase, que é um outro tipo de enzima. Mas exatamente, né, qual é a enzima, esses testes eles não dão a informação, tá? Uma outra opção que a gente tem são os testes moleculares. Daí a gente já dá o zoom lá no DNA. Não estou mais olhando para a característica que a bactéria está expressando. Eu estou olhando para o que ela tem guardado lá no seu material genético. Uma dessas técnicas, né, de diagnóstico molecular que a gente tem é a técnica da PCR. O que a gente precisa para realizar essa técnica? A gente precisa conhecer o gene que a gente está buscando, que a gente está procurando. Então, é uma técnica de identificar determinadas regiões do DNA que, a priori, né, anteriormente, eu já sei que podem causar resistência. Por exemplo, se a bactéria tiver uma enzima que eu sei que é capaz de destruir o antibiótico, eu posso fazer uma PCR e detectar se ela tem a informação para produzir aquela enzima lá no DNA, tá? Além desse diagnóstico fenotípico, desse diagnóstico molecular, hoje em dia a gente tem alguns testes, né, disponíveis também, que são testes imunocromatográficos. Daí a gente vai para um outro tipo de detecção específica, né, antígeno, anticorpo, e a gente consegue chegar na resposta ali de qual é a enzima, que daí você detecta a proteína, né, a enzima que está sendo produzida, mas também cai nessa limitação do teste da PCR, que é você só conseguir detectar aquilo que você já está prevendo, que você já conhece anteriormente. Você tem um alvo definido antes de você procurar. Então, você não vai encontrar nada novo ali por esse teste que você já está definindo os seus alvos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou defendendo a metodologia que eu vou falar mais para vocês, que é uma metodologia mais informativa, tá? Que é o sequenciamento total do genoma. O que é esse sequenciamento? É quando a gente tem acesso a todo o conteúdo de DNA da célula. Isso a gente pode fazer para uma bactéria, pode fazer para o ser humano. Então, o sequenciamento é geral. Na verdade, desde vírus até o ser humano, a gente consegue acessar todo o conteúdo de DNA presente naquela célula. E qual é a grande vantagem aqui? Eu tenho acesso a todos esses genes que eu falei, que codificam enzimas de resistência, eu tenho acesso a todas as possíveis mutações que essas bactérias podem ter sofrido, e ainda eu posso, tendo todo o material, descobrir alguma região nova, né, algum mecanismo que antes não teria sido classificado, certo? Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvida, pode me interromper. Agora a gente só uma coisa, é totalmente in-house isso, né? Essa metodologia que você usa? Sim, a gente faz o sequenciamento no laboratório mesmo e a interpretação dos dados, né, usando o computador, mas hoje em dia a gente consegue fazer lá mesmo. Tá, e as etapas são seguindo a biologia molecular clássica, né? Clássica. Eu vou falar um pouquinho aqui de como esse dado é gerado, mas biologia molecular... Extração, exatamente. Tudo aquilo, tudo separadinho. Tudo... Exato. Não, legal. Para quem está assistindo a gente, que não tem, né, acesso, né, e para entender melhor, eu entrego uma placa de Klebsiella para você, e aí eu estou com a suspeita de resistência, e aí te peço, e aí você vai fazer, né, o PCR, e vai me dar todos os mecanismos. Então, a gente vai procurar os mecanismos mais conhecidos, né? Hoje em dia, a gente está desenvolvendo no laboratório que eu faço parte um sistema de treinamento, de aperfeiçoamento da introdução do sequenciamento total de genomas na rotina laboratorial dos hospitais centrais de cada estado. Porque hoje o sequenciamento genômico é feito para vírus. Isso começou com a Covid, que os pacientes receberam, né, o equipamento, o sequenciador, e isso é feito... Mas aí o Prime é desenvolvido por vocês? Não, a gente não... No caso, o Prime é inespecífico, porque eu vou amplificar tudo. É geralzão, tá? E aí, isso é do fabricante.
Isso a gente pode utilizar o mesmo kit, né, para sequenciar o genoma de uma bactéria ou o genoma de um vírus. A diferença é a quantidade de amostras que eu vou conseguir sequenciar, como eu vou fazer essa separação depois. Mas eu copio tudo mesmo, aleatoriamente. Eu não preciso definir um alvo, tá? Tudo que entrar ali de DNA. Aí você me disse se a Klebsiella é NDM, se ela é CTX, se ela é OXA48. Sim, Você está com resposta sério? Em quanto tempo isso? Te digo qual é o clone, qual é o ST, confirmo a espécie, a subespécie da Klebsiella, sem precisar do Maltitov. E você falou que está expandindo isso para usar em quais hospitais, você falou? Nos laboratórios centrais, né? Porque nos LACENS, isso. E aí a gente tá. Isso é um projeto, né, que foi aprovado pelo CNPq, que está em andamento, que é uma rede de vigilância genômica de bactérias multiresistentes nacional. E esse projeto ele está em andamento, então atualmente, inclusive essa semana, tem 4 representantes de 4 LACENs diferentes no laboratório fazendo treinamento para executar o sequenciamento. Então, eles já têm o equipamento, eles vão fazer lá. Entendi. Isso está acontecendo em outros estados também, né? Sim, existem iniciativas isoladas, né? Ou grupos de pesquisa tentando. Porque o equipamento, vários hospitais têm, mas alguns têm pessoal treinado, outros não. Alguns têm bioinformática para interpretar o dado, outros não. Então, a ideia é tentar unificar o acesso, né? Porque o equipamento tem. Um LACEN tem um termociclador, o outro tem um outro equipamento. Então, na verdade, você trabalha com aquilo que ele tem, ou você chega e fala para ele assim, olha, aqui no Rio, aqui na Fiocruz, eu faço assim, eu uso termociclador dessa marca, amplificador dessa marca, eu uso os primes A, B, C, D, a sopinha de letras todas, e você tem que fazer igualzinho. Ou cada um pode adaptar na sua rotina. Na verdade, o fabricante que a gente usa hoje, a gente está fazendo treinamento para esse equipamento, tá? Okay. Mas é o equipamento que foi comprado, né? Na verdade, é feito o rastreamento. Quais LACENs têm esse equipamento, que é o que a gente usa, é da empresa Illumina, o sequenciador MySeq. Outros sequenciadores, né, dessa mesma empresa, eles utilizam a mesma lógica de preparação de amostra e tudo mais, e também pode ser replicado. E não serve, né, esse treinamento, por exemplo, para outras tecnologias de sequenciamento, tipo o nanopore, que é aquele sequenciador que é igual um pendrive, que pode ser acoplado no computador, ele já produz um outro tipo de dado e a biblioteca é feita de uma outra forma e que não está incluída nesse treinamento. Então, a gente faz treinamento para um tipo de equipamento. Mas aí, dentre os outros equipamentos necessários, né, um termociclador, um equipamento para quantificar o DNA, isso pode ser adaptado com o que cada LACEN possui, cada hospital possui. Foi. Bem bacana. Vamos lá. Legal, né? Estamos empolgados. Vou chegar lá. Sim. Então, agora a gente vai falar como que esse dado é gerado, tá? Que são as tecnologias de sequenciamento. Talvez alguns de vocês já tenham tido contato com o sequenciamento que a gente chama de primeira geração, que é o sequenciamento de Sanger, tá? Que é a máquina produz um arquivo ABI, tá? O que esse sequenciamento gera? Né? Eu tenho o genoma todo, todo o conteúdo de DNA daquele micro-organismo, e com o sequenciamento de Sanger, eu consigo determinar as sequências de bases, né, que são os ATCGs lá do DNA, de uma região. E essa região ali cai no máximo uma região de 1000 pares de base, 1000 nucleotídeos em fileira, tá? Para vocês terem noção do que é 1000 pares de base, geralmente as bactérias, um tamanho médio de um genoma, né, de todo o conteúdo de DNA de uma bactéria, são 5 milhões de pares de base. Então, quando você sequencia 1000, você está tendo acesso ao 0,1% de todo aquele conteúdo que está ali. Então, você tem muito mais informação do que você pode explorar para o Sanger. Eu poderia conseguir ter acesso a todas as informações do DNA bacteriano através da metodologia de Sanger? Conseguiria. Mas eu teria que fazer 5 mil reações para ter acesso aos 5 milhões. Tá? Então, demora muito tempo para você acessar todo o conteúdo por essa tecnologia. Qual foi o grande avanço que a gente teve ali a partir de 2007? Tá? Foi as tecnologias que a gente chama de sequenciamento de nova geração. Qual que é a diferença do sequenciamento de nova geração para um sequenciamento Sanger, que é primeira, tá? Eles vão sequenciar todo o conteúdo de DNA. Como que eles fazem isso?
O genoma ele é quebrado, picotado, cortado em pequenos pedaços e são feitas leituras de todos esses pedaços ao mesmo tempo, em paralelo, que a gente fala. Então, é uma quantidade de informação, de dado muito grande que pode ser gerado por essas tecnologias. Quem são as empresas que fabricam, né, esses sequenciadores de nova geração? A gente tem a PacBio, a gente tem a Illumina e a Nanopore, que é a empresa da Oxford. Qual é o sequenciador mais utilizado? E a gente tem outros, né, de nova geração. Talvez alguma pessoa que esteja aí ouvindo já teve contato com a Ion Torrent 454, mas que são tecnologias que têm alguns contras, né, que acabaram sendo abandonadas ao longo do tempo aí. Então, essas três hoje são as líderes, né, em relação à qualidade de informação, da quantidade de dado que ela pode produzir. Todas elas são de nova geração, todas elas fazem essa fragmentação do DNA e essas leituras simultâneas ao mesmo tempo. Só que a Illumina é aquela mais utilizada. A vantagem da Illumina em relação às outras é que, até o momento, ela é a tecnologia mais assertiva, no sentido de, quando ela diz que tem um Azinho naquela posição, realmente eu posso confiar que tem um A. Quando ela diz que tem um T naquela posição do DNA, realmente eu posso confiar que tem um T. Tá? Então, ela, além de ser a tecnologia que está há mais tempo no mercado em relação a essas três, então ela pôde ir se adaptando, tá? Ela tem essa melhor acurácia, que a gente diz, na hora de determinar. O que a gente tem de mais novo é o MinION, né? A tecnologia da Nanopore, que é literalmente um pendrivezinho, que você carrega nesse pendrive o seu DNA, que você extraiu das suas amostras, inclusive você pode fazer um pool. O que é o pool? A mistura, você pode colocar aqui DNA de 12 amostras juntos, né? E você conecta esse dispositivo num computador. Lógico que esse computador precisa ter algumas especificações de hardware mínima, né? Memória, velocidade, processamento, enfim. Mas você consegue gerar esse dado em tempo real, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que ele vai lendo o que está escrito ali nesses fragmentos, ele vai mostrando qual é a sequência de letrinhas. Tá? Então, isso é o que a gente tem de mais novo dentro dessas opções de sequenciamento de nova geração. Que eu acredito que nos próximos anos ali, talvez venha até a substituir a Illumina pela facilidade, tá? Ou, se não substituir, andar sempre de mão dadas, né? Fazendo as duas coisas juntas. Eu tinha colocado um vídeo aqui, eu acho que não vai funcionar porque tudo, né, das animações acabaram não funcionando, mas eu deixei o símbolo daqui da UFSG, eles falam com sotaque que eu não consigo falar, tá? Essa sigla, o FRGS. Eu não consigo dizer como eles dizem lá no Rio Grande do Sul. Que eu tive a oportunidade de, no ano passado, no final do ano passado, fazer um treinamento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles têm esse MinION, que é esse sequenciador do pendrivezinho, porque a gente pretende incorporar, né, adotar também essa metodologia de sequenciamento, porque quando a gente vai estudando mais os prós e os contras de cada tecnologia, a gente vai ver que uma complementa a outra. Então, se a gente tem acesso ao MinION, o dado da Illumina, ele fica ainda mais informativo. Né? Então, a gente combinaria esses dois sequenciamentos para determinadas situações. Isso era para mostrar, mas depois eu coloco lá no Instagram, vocês vão lá no meu Instagram e veem o vídeo. Combinar assim. Nessa história toda, né, o que aconteceu com o custo, com o preço de sequenciar um genoma? Ele caiu drasticamente. Tá? Esse gráfico, o início dele aqui é 2001. O que aconteceu em 2001? Né? Em 2001 foi a primeira versão do genoma humano que foi publicada. Então, a gente está falando aqui de genoma de bactéria, mas o grande objetivo da era genômica foi sequenciar os 46 cromossomos que compõem o material genético humano. Né? Esse desafio ele foi proposto em 1990, mobilizou laboratórios de vários países em uma ação conjunta, eles dividiram o trabalho, literalmente, e mesmo dividindo o trabalho, mesmo mobilizando laboratórios de grandes potências mundiais, né, com muito recurso, isso demorou mais de 10 anos para chegar no resultado. Por que esse tempo todo? E por que tão caro? Né? Porque dessa forma que foi feito, um genoma humano custou 95 milhões de reais para ser sequenciado. Por quê? Porque nessa época, qual era a tecnologia disponível? Sanger, aquele que ia de 1000 em 1000. Então, muito trabalho para ser feito, envolvia
clonagem, enfim, para chegar no final e ter realmente ali o conteúdo completo. A gente vai vendo aqui que o preço do sequenciamento ele vai tendo uma queda, mas a principal queda aqui, né, nessa curva, ela acontece ali próximo de 2000, acabou apagando um pouco aqui na figura, 2007, 2008. E o que aconteceu nessa época? Surgiu a primeira tecnologia de sequenciamento de nova geração, que é aquela que permite sequenciar todos os fragmentos ao mesmo tempo, então agiliza o processo. Aí uma empresa lançou a tecnologia, várias outras empresas começaram a investir nesse mercado. Várias tecnologias disponíveis, concorrência, o preço ia caindo mais, investindo em inovação, caindo, até que ali próximo de 2019, até hoje a gente tem uma certa estabilização nesse custo, né, de 2015 até hoje, nesse custo do sequenciamento, mas ele cai consideravelmente, né, 100 mil vezes mais barato hoje sequenciar um genoma humano do que era lá em 2001, há pouco mais de 20 anos atrás, né? Se hoje, para sequenciar um genoma humano, custa ali em média, né? De $1.000, às vezes até R$1.000 se a gente não quiser o genoma inteiro, um bacteriano ele fica, podemos colocar assim, 10 vezes menos do que o preço de sequenciar o genoma humano. Isso vai variar muito de qual a tecnologia que a gente escolhe, quantas amostras a gente consegue fazer ao mesmo tempo, a demanda que cada hospital tem. Né? Então, você pode otimizar isso para o custo realmente cair bastante, e isso em pouco tempo virar uma ferramenta, se tornar, né, uma ferramenta viável para ser aplicada. Talvez não na rotina, né, mas em casos importantes, ali em casos de surto, em determinados hospitais, e serviços de vigilância, amostras selecionadas para fazer vigilância, para que exista uma programação, né, do hospital, das coordenações, e de você selecionar amostras para serem sequenciadas e você monitorar o mecanismo que está acontecendo ali no seu ambiente. Essa tela, né, é para representar que tudo isso que a gente está produzindo com esses sequenciamentos de nova geração, na verdade, para um computador, né, isso é o quê? Dado. E você está produzindo, a gente, né, estamos produzindo muitos dados o tempo inteiro, né, aqui no YouTube, no Spotify, no celular, e também sequenciando DNA. E aí a gente precisa lidar com esses dados, porque não adianta a gente ter um monte de dados se a gente não consegue tirar nenhuma informação, extrair nenhum conhecimento disso. E daí, para tirar informação, para extrair o conhecimento a partir desses dados, dessas informações que essas máquinas trazem para a gente, entra a bioinformática, que é o que a gente vai falar agora. Até aqui tudo bem? Pergunta? Tranquilo? Olha, achar que... o Ibson mandou uma pergunta. Pode responder? Ou vocês... Eu pode, respondo, não, né? pode responder. A pergunta que está aqui, né? O Ibson é meu colega lá, né, de trabalho, a gente trabalha junto. Você acha que o sequenciamento genômico vai substituir a PCR e as técnicas fenotípicas? Eu não acredito que vá substituir, né? Porque a velocidade de um resultado de uma PCR, depois de padronizada e já incorporada na rotina de um laboratório, ou a informação do teste fenotípico, né, que é uma informação extra, o DNA, porque é uma informação de que aquela informação do DNA está realmente sendo utilizada para produzir uma proteína, para gerar um fenótipo. Então, isso são informações que eu acho que não vão se perder. Mas vai existir a possibilidade de, em alguns casos, né, escolher o sequenciamento total de genomas, porque ele é mais informativo. Então, não acho que é o que seria aplicado para qualquer amostra, mas, pelo menos assim, né, a curto prazo, eu acho que ele vai ser mais para determinadas situações dentro daquele hospital, para amostras primeiro tem que popularizar o PCR, né? Já vamos por aí. Primeiro você tem que popularizar, nem PCR, eu já estou caindo de braço na metodologia. A gente tem que popularizar a biologia molecular, porque a biologia molecular ainda é um desafio muito grande, seja de conhecimento ou seja de implementação nos hospitais e laboratórios. Sim, né? Exatamente. Então, só de 5 anos para cá, que a gente vai falar, 5, 10, vamos falar 10. De 10 anos para cá que você teve a massificação de estou fazendo PCR no laboratório. Né? Então, todo mundo que fazia PCR enchia a boca para falar.
Mas aí, né, Joana, nós aqui somos também os defensores dos frascos e comprimidos. A gente sabe que a grande maioria, né, um bom percentual da microbiologia no Brasil trabalha igual Pasteur. É uma realidade. Né? Eu trabalhei com isso em uma multinacional, via isso. A Jana era minha cliente como cliente. E a gente sabe que mesmo naqueles laboratórios que já estão no último estágio de fazer implementação de biologia molecular, em algum momento ele fala assim, não, volta lá para o meio de cultura, vamos voltar para o citrato, lisina e vamos ver o que dá esse negócio aí. A gente volta 200 anos na idade, então não tem jeito. Então, acho que é um futuro, acredito que é um futuro, mas como o Iveson perguntou aí, vai virar num futuro uma realidade de sequenciamento? Talvez não para todo mundo, como você mesmo falou. Ainda vai ficar muito vinculado, talvez, na minha opinião, minha humilde opinião, muito vinculado à pesquisa. A pesquisa, sim, que aí eu quero ler tudo, de tudo. Agora, imagina, num hospital, você fazer isso de paciente para tomar uma decisão depois, sequenciei tudo. Ah, tá, beleza. Qual antibiótico eu dou? Você imagina só o tipo de informação que você vai passar. Eu estou pensando lá na frente, ainda que é o que a gente passa hoje, no dia a dia. Eu tenho um resultado, hoje, de microbiologia, né, onde eu tenho uma bactéria e um antibiograma. Ponto. Né? Eu tenho sensível, moderadamente sensível e tenho resistente. Sim. E um nome e um monte de antibiótico. Isso já dá problema pra caramba. Exatamente. Pouquinha informação. Você imagina, você fala assim, olha aqui, doutor, agora tem aqui, ó, sequenciamento olha geral. Toma aqui para você. Aí o cara vai pegar um monte de... Aí ele vai ligar para você e falar assim, beleza, muito bonito, mas qual é a droga que eu uso aqui? O que eu faço com esse paciente? Hoje... Não, é bacana, é bom saber, né, Jana? É bom saber que a gente está andando numa velocidade no mundo, igual no mundo inteiro, né? Isso está sendo feito nos Estados Unidos, na França, no Canadá, e é bem legal isso. E o custo ter caído. O custo sempre cai quando você tem concorrência. Isso é óbvio. A Illumina, ela entrou no mercado, hoje ela é um grande player no mercado de biologia molecular, né? É uma empresa que tem no máximo 5, 6 anos, eu não sei, é pouco tempo. Então, ela entrou no mercado para ser uma das líderes hoje mundiais de biomol, mas a estrada ela veio lá de trás, né? Eu lembro lá da Roche com a Amplicor. Acho que a Melise nem era nascida quando eu fiz um curso de Amplicor com a Roche lá na Fiocruz. E aí é a primeira vez que a gente viu, nossa, isso é um PCR. A Melise nem estava no parquinho, Janaína. Acho que eu estou enganando, hein? Então, acho que é legal. Você vê, em 20 anos, 25 anos, a quantidade de coisa que a gente saiu, né? O PCR foi inventado. Eu sempre falo aqui nas lives da gente, o PCR, o cara inventou em 83. Não foi ontem. Imagina, 83. Vai fazer 50 anos daqui a pouco. Entendeu? Então, a gente andou bastante em 50 anos, mas não o bastante para virar, tipo assim, é isso, biomol para todo mundo. Mas legal, bacana, gostei da coisa. Essa informação... Desculpa, Janaína, pode ir? Não, pode comentar. Você vai comentar o que o Marcos falou, mas eu gostaria de depois... Temos perguntas. Antes da gente seguir, eu só vou fazer um comentário. Mas... Tá. Não é isso, que realmente ser utilizado de uma forma geral, isso está um pouco mais distante. Mas acho que serve muito para a gente entender a dinâmica, a epidemiologia. Então, é uma visão nacional, uma visão do Estado, né? Para a gente conseguir ter ações mais específicas para o que está acontecendo no Brasil, né? E não usar, geralmente, um dado de sequenciamento dos Estados Unidos ou de outro país, da China, né? Que gera dado... Então a gente quer os nossos, né, para saber o que está acontecendo aqui. Na verdade, você me respondeu, né? Na verdade, eu ia fazer uma afirmação, né? E ia te perguntar para você comentar, né? Que eu diria, esses dados todos entraria para uma questão epidemiológica e não para um resultado clínico, né? Sim. A gente até discutiu ontem na live de ontem, né? Até sobre respeito até de dizer qual é o mecanismo, né? Hoje nos hospitais muitos laboratórios de microbiologia não falam, né? Se é a 48, se é a MDM, a gente discutiu ontem aqui, né? Tem os testes, existem os testes, você precisa fazer alguns confirmatórios, até pelo BRCAST que pede, isso, né?
mas você ainda tem algumas deficiências. O importante né? é a bactéria, é o que foi falado ontem, a bactéria é resistente Para ao ser quê? O rápida. que eu não posso usar para esse paciente sair logo do hospital? Exato, ser mais dinâmico, né? Mas é um trabalho que, é por isso que eu ia fazer essa afirmativa, você respondeu, né? É de uso mais epidemiológico nesse momento, né? Sim. E eu lembro que no início você comentou até sobre o Covid, né? Que os vírus, né? Enfim, teve algum desenvolvimento aí mais ainda. Mas eu tô muito feliz com essa aula. Eu fiz uma pergunta hoje, temos 2 perguntas. onde eu trabalho, sobre isso. E eu só quero deixar um registro aqui, Marcos, que em 2005, mais ou menos, aí a doutora que estuda isso mais tempo deve me dizer se é nessa época ou não, eu trabalhava com RFLP, com o Dr. José Paulo Leite e Dr. Jorge Sampaio, para identificar micobactério. E tinha no laboratório clínico de diagnóstico, um laboratório com um certo nome no Rio de Janeiro, e lá eles desenvolveram... Não era a sua realidade não era do Brasil inteiro, Janaína. Eu acompanhava isso de perto. Ali não era todo mundo. Ali não é todo mundo. Mas exato. Eu só estou registrando isso porque assim foi um tempo atrás, né? E você vê, né? Se tiver, eu não sei o que era ali, né? Que tinha um trabalho de pesquisa junto com o diagnóstico clínico, né? Então, assim, é para pensar, né? Se de fato a gente tem a possibilidade de fazer, e assim, existem outras. Aí eu vou levar para outros assuntos a discussão, né, financeira. Mas enfim, fica aí o registro. Eu sou velha assim, gente, na época do RFLP. Mas é só para falar para o Marcos só. Mas vamos às perguntas. 96, vai ter problema. Vamos lá. Vamos às perguntas. O Rodolfo fez uma pergunta aqui. Diretor? Isso. Como você enxerga a integração de tecnologias emergentes como inteligência artificial? Vai ter que fazer outra live, Janaína. E a tecnologia nesse aspecto. Não, porque isso aqui dá pano para manga para caramba. Dá. Inteligência artificial, biotecnologia nesse aspecto, moldando o futuro dos laboratórios. Rodolfo, vamos ter que fazer uma live aqui, cara, de uma semana, só para responder a tua pergunta, cara. Complexo. Bem, se a doutora Melise aceitar, já está convidada para voltar. Para conversar com a gente um pouco sobre isso. Qual é a sua opinião sobre essa pergunta? O que você acha? Elas estão vindo, né, para agregar, com certeza. Então, muitas vezes, numa situação em que um usuário pouco experiente na área não saberia o que fazer, né, para interpretar um dado, para gerar uma informação, ele pergunta para uma inteligência artificial e ela te mostra como gerar aquela informação, interpretar um código, né? Então, quero como fazer a montagem de um genoma. Ele vai te dar a ferramenta, ele vai te dar a linha de comando e você vai conseguir fazer isso, né? Mas você tem que ter uma criticidade, porque a inteligência artificial, né? Você já viu. Hoje, por agora, não sei se vocês entraram hoje no Instagram de vocês, mas hoje viralizou uma foto da inteligência artificial que ela mostra exatamente onde a gente está. Só fazendo uma parte aqui, Jana, pediram para a inteligência artificial fazer assim: mostre a Madre Teresa lutando contra a pobreza. Sabe o que ela fez? Ela botou a Madre Teresa lutando contra os africanos, literalmente lutando. Literal, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela pega o seu desejo literal, ela não sabe o que você está falando, lutando, não é um advérbio, não é o verbo, é lutar. Então, imagina isso, tipo assim, como você falou. Inteligência, me mostra como é que eu tenho que fazer uma rotina de biomol para isso. Às vezes pode ser uma coisa esquisita, né? O que eu sei, essa área de inteligência artificial não é uma área que eu trabalho, né? Mas existe, porque a bioinformática é multidisciplinar, você tem profissionais de muitas áreas que estão associando as ferramentas computacionais para desvendar N questões. No caso da resistência da bioinformática e da inteligência artificial, a gente tem, por exemplo, máquinas treinando dados no sentido, eu tenho ali quais as mutações e quais os genes presentes nessa amostra, e tenho o resultado fenotípico, todo o perfil de antimicrobiano. Eu pego isso de um N muito grande e tento fazer o treinamento para, a partir de um dado de sequenciamento, eu prever uma resistência fenotípica.
Tá? Então, porque ainda, né, o dado de sequenciamento, ele não é a prova por A mais B que aquela bactéria vai ser resistente. Eu estou dizendo que ela tem um gene, eu estou dizendo que ela tem a informação. Sim. Mas isso pode não representar na bactéria, no paciente, um perfil de resistência. Então, o que nessa área de inteligência tem sido utilizada, por exemplo, é isso, para treinar, para tentar usar essa informação. Quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue treinar, para no futuro, quem sabe, né, ser utilizado para... É um assunto que dá muita coisa. E, Joana, anota aí para a gente fazer uma live sobre isso. E, doutora Melise, agora me passou pela cabeça, né? No genótipo, significa que o gene pode estar expressando ou não? Pode estar expressando ou não, tá? Entendi. Porque isso é um dado importante também, né? Sim. Quando você... Exatamente. Mas a próxima geralmente... Geralmente, não. elas estão expressando. Os mecanismos mais conhecidos são exceções em que ela tem o gene e não é resistente. Mas, principalmente para as mutações, né, a gente precisa estudar bastante. Porque a gente nunca, mesmo sendo uma mutação, enfim. Tá bom. Temos outra pergunta da Roberta. Já está na tela. Se uma pessoa desenvolveu uma bactéria multiresistente em seu organismo e acaba contaminando ou transmitindo para outra pessoa, a bactéria no corpo dessa nova pessoa ainda é multiresistente? E aí? Sim, né? Porque se é a mesma bactéria, né? Eu estou lendo de novo para ver se eu entendi aqui. Sim. Né? Como, por exemplo, 2 pacientes internados numa CTI, né? Por exemplo, o paciente que não tem a bactéria multiresistente, não está com precaução de contato, não está isolado. Se o profissional de saúde ou outra pessoa, falamos isso ontem aqui. Ficamos ontem 1h30 falando sobre isso. O que pode acontecer? É uma via, né? Você pode trazer a bactéria de um paciente para o outro, e isso é a causa dos surtos que a gente fala, é justamente isso. São bactérias que vão resistentes, uma mesma linhagem, que vai passando para vários pacientes, e daí, de repente... Talvez a Roberta tenha falado, não sei, Roberta, coloca no chat aqui, sobre assintomático ou não. Não sei se eu estou misturando as coisas. Que uma coisa é a bactéria multiresistente, uma pessoa que está acamada, que está no hospital com vários sintomas, e aí ela passa para outra pessoa, e essa nova pessoa pega essa bactéria resistente, só que ela não demonstra nenhum sintoma, ela é assintomática. Eu não sei se é isso que ela está falando. Que é uma realidade hoje, a gente falou sobre isso, já falou em outras lives, que é a pior realidade possível, que é você ter um espalhamento da bactéria multiresistente em muitas pessoas assintomáticas, que vai ter uma pessoa lá que é sintomática, imunodeprimida, de idade, acamada, que vai pegar essa pessoa e aí vai causar um estrago. Não sei se é isso que ela falou, mas é isso aí. A diferença da colonização e da infecção, né? Isso. E também... Exatamente isso. Eu me estendo, mas é melhor não. Beleza. Vamos lá. Tem mais... O Rodolfo só comentou que ele vai estar vivo para assistir, né? Para da inteligência artificial. Ele vai estar aqui para assistir a maratona, né? Combinado. Eu acredito que eu também. Combinado, a gente está pensando em criar a carteira de sócio-atleta. A gente vai fazer sócio-atleta, sócio proprietário, igual o clube. Só para descontrair um pouco. Vamos lá. Vamos. Então vamos focar lá agora na bioinformática, né? Definição rapidinho, que talvez seja uma área nova para alguns de vocês. A bioinformática é a união da biologia e da informática e envolve a utilização de computadores para o armazenamento, recuperação, manipulação e distribuição de informações relacionadas a macromoléculas biológicas. Nada mais é do que você utilizar ferramentas computacionais para lidar, deixa eu só levantar minha cadeira, para lidar com dados biológicos, né? Seja armazenar esses dados, organizar esses dados, tirar informações desses dados, criar estatísticas sobre esses dados. Então, a gente tem várias atividades dentro ali da bioinformática. Aqui são os dados mais utilizados dentro da bioinformática. No primeiro canto aqui da imagem, a gente tem uma sequência nucleotídica, que é o que é produzido, por exemplo, por um sequenciamento, vários ATCGs ali. Então, eu coloquei a sequência, por exemplo, de uma KPC, que é uma enzima que causa resistência aos carbapenêmicos, né? Então, se eu detectar essa região aqui com essa sequência no DNA de uma bactéria, quer dizer que ela é capaz de produzir essa enzima, e provavelmente, se eu utilizar
antibióticos da classe dos carbapenêmicos para tratar uma infecção causada por essa bactéria, pode não ter efeito. Então, é isso que quer dizer essa sequência. Abaixo aqui a gente tem uma imagem coloridinha, que é uma estrutura de proteína. Então, eu estou falando para vocês muito da genômica aqui. A bioinformática, ela vai para transcriptoma, para proteômica, né? E daí a gente vai mudando níveis de informações biológicas. Existem bioinformáticas focadas na estrutura de proteína, de saber como a proteína se liga ao seu alvo. Isso aqui, vamos focar, né, na área da resistência, é muito aplicado, por exemplo, para a descoberta de novos fármacos, novas possibilidades de terapia. Então, você vai estudando as proteínas da bactéria e vai vendo ali qual pode ser um novo alvo, qual se encaixa numa nova droga, né? Através dessas previsões moleculares que os programas de computador são capazes de realizar se a gente fornecer a informação correta. E no outro nível, a gente tem as informações sobre função, né? A gente consegue descobrir ou prever, né, quais vias metabólicas, que produtos estão sendo produzidos por um determinado micro-organismo a partir de determinadas enzimas que são descritas naquele micro-organismo. A gente compara isso com outros organismos que já foram descritos, e eu vou conseguindo caracterizar os processos biológicos que estão ali. Por exemplo, se eu identifiquei uma nova espécie, se eu identifiquei um micro-organismo desconhecido, né? Como que eu vou saber o que está acontecendo, o que ele é capaz de produzir ou não? Se eu já tenho organismos na comparação, eu consigo determinar algumas funções, alguns processos que acontecem naquele organismo por esse modo comparativo, tá? Então, também tem ferramentas de bioinformática nesse sentido. O nosso foco é nesse primeiro nível, que é a genômica, que a gente fala, né, para estudar o DNA. Puxando a sardinha, né, para o time das mulheres, a mãe da bioinformática é a Margaret Dayhoff, né? Foi ela que é considerada como a fundadora dessa área da biologia. Lá em 1965, não tem tanto tempo assim, ela publicou o primeiro atlas de proteína, ou seja, ela determinou a sequência de aminoácidos de determinadas proteínas e divulgou isso. E utilizou disquetes de computador para armazenar essa informação e compartilhar essa informação. Então, de uma forma mais tradicional, ela utilizou instrumentos computacionais para estudar uma informação biológica e para divulgar essa informação biológica. Então, por isso ela é considerada como a fundadora ou a mãe ali da bioinformática. E como uma referência mais próxima da gente na área da bioinformática, eu trouxe só uma reportagem aqui da doutora Jaqueline Góes, que é uma biomédica, né, que trabalha na área da bioinformática e que ganhou destaque na época da pandemia da Covid. Então, mais uma vez, a bioinformática ela é uma ciência que cresceu bastante na época da pandemia pelo tipo de informação das mutações do vírus, né, que a gente consegue acessar por essas técnicas. E a doutora Jaqueline Góes, ela foi responsável pelo sequenciamento do genoma do primeiro caso, né, de Covid no país, e esse sequenciamento ele foi realizado em menos de 24 horas. E aí isso virou uma questão que teve destaque internacional, né, para determinar de onde era, de qual foi a entrada do vírus no nosso país. Isso também favoreceu o monitoramento de quais eram as variantes que estavam circulando por aí. Então, foi uma grande contribuição da bioinformática no período ali da pandemia, tá? Agora, focando na resistência, como que a gente pode utilizar a bioinformática? Eu trouxe aqui para vocês alguns planos. A OMS, ela tem plano de ação para tratar a resistência antimicrobiana no mundo, né? Que isso é divulgado para os países e cada país vai criar o seu plano. Então, existe um plano mundial e existe também planos nacionais. O Brasil tem um plano nacional de combate à resistência aos antimicrobianos. Dentre essas medidas no plano da OMS, eu destaquei aqui fortalecer o conhecimento por meio da vigilância e pesquisa. E aí que a gente encaixa a informação que a gente pode obter através da vigilância genômica, né, dos dados de bioinformática que podem ser utilizados e que a gente já consegue gerar, e a gente já tem alguma informação sobre o que está acontecendo no Brasil. Aqui é a sequência, né, de como que a gente vai chegar lá a sequenciar o DNA, chegar a essa informação, qual que é esse caminho. A gente tem o paciente, no nosso caso, são pacientes internados, então ainda é pouco utilizado para infecções comunitárias, né? Então não é muito aplicável, mas um paciente internado, você tem uma amostra clínica com a suspeita de infecção. A partir dessa amostra clínica,
continua, né? Microbiologia, meio de cultura, identificação do micro-organismo, característica de colônia, bioquímica ou teste automatizado para determinar perfil de sensibilidade, identificação, enfim. E aí, a gente tem já informações relevantes quanto à espécie, quanto ao perfil de suscetibilidade dessa amostra, mas se a gente quiser explorar ainda mais, né, por exemplo, qual é o mecanismo exato, ou se eu não conseguir chegar exatamente na espécie, então ali, que espécie é essa? Será que é uma espécie nova? Né? Existem casos, né, que novas espécies foram descritas a partir da bioinformática, por exemplo. Então, você vai pegar, vai utilizar desse material, dessa bactéria que cresceu, extrair o DNA, né, que é invisível, mas acreditem que ele está lá naquele Eppendorf, que parece que tem uma aguinha ali, ele está ali. E a gente utiliza esse DNA para gerar essas sequências que eu estava falando com vocês até agora. Então, esse seria o caminho, tá? Vou seguir, né, com DNA, PCR, o sequenciamento para todas as amostras? Não, né? Mas isso é uma questão ali de seleção de qual é a amostra mais representativa ou uma situação específica que está acontecendo naquela região. E o que a gente pode fazer com essas leituras, né? Com esses segmentos aqui de nucleotídeos que a gente tem lá no DNA? Só para vocês terem ideia de quais são as análises que a gente faz no computador a partir desse dado, né? A partir dessa informação, dessas sequências de letras. Uma análise inicial é montar o que a gente chama de quebra-cabeça, porque o sequenciamento está todo em pequenos pedaços, que são aqueles fragmentos do DNA. O primeiro passo é a gente encaixar esses pequenos pedaços e montar o cromossomo. Tá? No caso das bactérias, a maioria tem um único cromossomo. Mas é encaixar e a gente chegar em sequências maiores. Em bioinformática, a gente chama isso de contigs. Então, aqueles pequenos fragmentos que aqui estão representados por essas linhazinhas azuis, a gente chama isso de reads, que são as leituras, que são feitas a partir do genoma, e a gente encaixa, usando programas de computador, essas reads, umas pela sobreposição de uma sobre a outra, tá? E forma uma sequência maior, que seria essa sequência em verde aqui, que a gente chama de contig. Por que essa sequência maior ela é mais informativa? Porque ela me dá a localização de onde está acontecendo. Às vezes o gene está quebrado, então eu preciso pegar outra parte dele que está na outra read. Então eu consigo ter o panorama da localização, do ambiente genético daquela amostra. Com essas reads, eu também consigo determinar qual é a espécie, tá? Eu comparo com um banco de dados, então as tecnologias para identificar a espécie hoje, por exemplo, o Maltitoph, né? Ele tem um banco de dados, você vai atualizando e o banco vai atualizando. Você consegue identificar a espécie se essa espécie estiver no banco do Maltitoph. Se ela não estiver lá, você não vai identificar, né? Ou vai chegar ali num nível taxonômico superior, mas não exatamente, ou com menos certeza, né? A mesma coisa na bioinformática, você também tem um banco comparativo. Só que o dado que você vai usar aqui não é o mesmo dado do Maltitoph. O dado que você vai usar aqui são as leituras, né? São aquelas sequências, compare e ele vai te dar qual é a espécie. A gente também consegue determinar com essas sequências o parentesco entre os isolados, que a gente chama de clone. Qual é a importância disso? Uma das importâncias de determinar qual é o clone daquela bactéria por exemplo, se eu tenho 5 casos de infecção por Acinetobacter baumannii numa mesma UTI, numa mesma CTI, será que existe um foco? Ou será que são casos isolados e que têm fontes diferentes, né? Que tem fonte de contaminação diferente? Uma das ferramentas que pode me dar essa resposta é se eu descobrir qual é o clone dessas 5 amostras, desses 5 isolados. Se eles são do mesmo clone, provavelmente existe um foco que está disseminando a mesma bactéria multiresistente por diferentes pacientes, que é o caso da pergunta que a gente viu, né? Aqui um pouco a gente estava discutindo, um foco espalhando para outro. Então, o clone, ele permite a gente estudar, né, as amostras que estão ali. A gente também consegue identificar mutações. O que é uma mutação? É uma mudança na sequência de DNA. Então, eu tenho uma espécie daquela que eu sei que é sensível, eu sei que o antibiótico vai funcionar, e eu comparo o isolado do meu paciente com essa espécie que eu sei que é sensível. Opa, tem uma diferença aqui numa região importante. Então, isso é um alerta de que essa diferença pode ser a diferença responsável
por essa bactéria do paciente estar sendo resistente. Tá? Então, a gente faz essa comparação também com o programa de computador. Encontra genes, ou seja, regiões específicas, né, que vão determinar a produção da KPC, a produção do INP, a produção do VIN, SPM, né, você consegue determinar onde está isso no DNA e dizer quais são, e dizer se aquela amostra tem plasmídio, e se esse plasmídio é o responsável, pode ser o responsável ou não para a disseminação do gene. Só voltando um pouco, esse plasmídio é o DNA que uma bactéria consegue trocar com a outra. Em bioinformática, a gente consegue, por exemplo, dizer que um determinado plasmídio de um isolado, ele tem uma KPC, por exemplo, e isso é um grande alerta, porque a probabilidade dessa enzima ser compartilhada com outras espécies é muito maior do que se essa enzima tivesse no DNA cromossômico, tá? Então, estar presente no plasmídio é um alerta maior no sentido da epidemiologia, pode ser o veículo, né, a forma de disseminação daquele gene no país ou no hospital, enfim, a gente vai dependendo do cenário. Posso continuar, só para a gente finalizar essa ideia aqui? E aí, né, a gente tem diferentes funções, vocês conseguiram, talvez, ali pegar que tem diferentes objetivos dentro da bioinformática. Para cada objetivo desse, eu tenho um ou mais programas que eu preciso aprender a usar, instalar, executar e por aí vai, tá? Muitos desses programas, eles não são programas bonitinhos, que a gente diz que são os programas que têm interface gráfica, aqueles que têm ícone, que a gente clica, abre, é muito intuitivo, né? Não, a maioria dos programas em bioinformática, eles são programas por linha de comando. Você instala, abre a tela preta e tem que executar ele na tela preta. Então, isso são... a primeira limitação é que não é um programa que resolve tudo. Eu preciso de vários programas, e mesmo assim tem várias opções, você precisa testar ali qual é a melhor opção para o seu caso. E segundo, que nem todo mundo consegue utilizar, por quê? Porque eles muitos deles não foram desenvolvidos para estarem de uma forma de fácil acesso, né? User-friendly, que a gente fala. Qual é a solução para essas questões se a gente quer que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso à informação que está no genoma, tá? O primeiro passo dessa solução é a gente construir o que a gente chama de pipeline. Pipeline é como se fosse um esquema de encanamento aqui. O que é um pipeline? Você organiza quais ferramentas você quer usar, você diz, né, através de informações que você passa para o computador, qual é o dado inicial, qual o primeiro programa que você vai usar, o que ele produziu, você indica qual é o próximo programa, você constrói essa linha, né, esse fluxo de trabalho, desde o início até o fim, para você ter todos os dados que você quer acessar. Então, a gente consegue automatizar essa análise, tá? A automatização você não precisa executar isoladamente, você pode executar em conjunto, desde que isso tenha sido organizado anteriormente. Como é feita essa organização? A gente chama de pipeline, um pipeline de bioinformática, um fluxo de trabalho para um objetivo de análise. E aí a gente desenvolveu isso, né, no laboratório. Esse pipeline para análise de genomas de bactérias existentes que a gente desenvolveu, ele é chamado de CABGEN. CABGEN é a sigla para Clinical Applied Genomic Bacteria. É genômica bacteriana aplicada à clínica. Tá? O objetivo é que seja uma ferramenta de análise desses dados, mas que tenha a informação mais objetiva possível. Se a gente discutiu antes que só um um informativo teste de suscetibilidade já gera confusão, imagina toda a informação que pode ser gerada a partir do genoma. A ideia é fornecer essa informação da forma mais simples ou mais objetiva possível para que possa efetivamente ser aplicada, né, no ambiente de hospital e direcionar algumas tomadas de decisões, né, algumas medidas de controle. Estou vendo pessoas conhecidas aqui, hein? Estou vendo nomes aqui, reconheço nomes aqui. Reconhece nomes? Legal. E aí, esse trabalho foi um trabalho que a gente publicou em 2021, foi o início, né, desse site. Agora, nos últimos meses, a gente tem tido um impulso, né, alguns desenvolvimento mais rápido. Agora a gente tem um programador web só para o desenvolvimento do site, porque antes vocês vão ver a página bem simplesinha, né, porque tem isso também, né,
na bioinformática e tudo. Você tem os programadores, você tem os desenvolvedores do web, você tem o que constrói a pipeline, né? Uma pessoa, muito difícil ela dominar todas essas habilidades. Então, a gente fez a seleção dos programas, construiu a pipeline, mas a carinha do site em si, né, ela não estava chamando tanta atenção. Agora a gente está trabalhando nisso para que ela fique mais chamativa. Hoje, esse é o site, se vocês quiserem acessar depois. O endereço é aureus.procc.fiocruz.br. Se vocês acessarem esse endereço, vai abrir exatamente essa página que eu estou mostrando para vocês. Qualquer um pode fazer o registro, tá? Ali na área de login. Então, vocês vão solicitar um usuário com uma senha, isso vai ser autorizado. E a partir dessa autorização, se você trabalha num laboratório, você pode e fez o sequenciamento de algumas amostras, você pode carregar o dado que foi gerado pela máquina, pelo sequenciador Illumina, no programa, né? No site, e ele vai te dar informações relevantes sobre aquela amostra, sem você precisar utilizar outras ferramentas de bioinformática, sem precisar abrir a tela preta, né? Aqui é o pipeline, não vou ficar me alongando, mas essa é a sequência, como eu falei para vocês, que o pipeline ele organiza, né? Essa é a organização que está por trás dessa análise, existe toda uma organização. Isso é como essa organização foi escrita, né? Então, para caso, né, alguém que esteja assistindo tenha interesse, né, em entrar para a área da bioinformática, basicamente, a gente escolhe uma linguagem para conversar com o computador e vai dizendo para ele o que a gente quer que seja feito de forma organizada para executar aquele fluxo lá, e no final, acho que ficou um pouco clarinho, mas esse é o resultado que o usuário vai ter, tá? Por enquanto, isso a gente vai melhorando, mas ele colocou o dado que saiu exatamente da máquina, e aí depois de 1 hora, em média, tá? Ele tem acesso a essa tabela aqui. O que essa tabela me diz? Tá? Essa tabela me diz que aquele genoma foi sequenciado completamente, a completude, ou seja, não perdi nenhuma região, não ficou nenhuma região para trás, que não existia contaminação, ou seja, e acontece, né, na hora de extrair o DNA, você extrai de mais de uma amostra em vez de uma, foi uma cultura que não estava pura, ou o procedimento de extração de DNA não foi o melhor possível, mas aqui está mostrando para você que não existia contaminação, você só tinha uma cepa lá, tá? Te diz o tamanho daquele genoma, isso é mais ou menos padrão para a espécie. Aqui são algumas informações de bioinformática com TIGs, né? Aquelas leituras maiores, aqueles blocos maiores de DNA, ele te diz quanto ele conseguiu produzir. Então, para essa amostra aqui, ele produziu 82 pedaços, né? 82 com TIGs. Pode parecer muito, mas a quantidade de read que entrou é tipo 2 milhões. Então, a gente transformou 2 milhões em 82. Isso é uma ótima redução de pedacinhos, tá? Aqui são todos os genes que foram encontrados, tá clarinho, né? Mas talvez vocês consigam identificar aqui, ó, BLA-KPC2. Aqui diz que é uma carbapenemase e que é uma KPC2 com confiança de 100%. A gente tem a KPC2 como a prevalente no país, né? A variante da enzima KPC. Mas existe casos já de KPC3. Ah, por que faz diferença se é uma KPC2 ou se é uma KPC3? Por exemplo, uma nova opção, né, não nova, né, mas mais recente opção para tratar bactérias resistentes aos carbapenêmicos é a combinação ceftazidime-avibactam. O KPC3 está associado ao maior índice de resistência a ceftazidime-avibactam do que o KPC2. Então, acaba sendo uma informação relevante você ter certeza de, além de que é uma KPC, qual é a variante, né, daquela enzima. Então, lógico que a gente precisa de um treinamento, né, de uma interpretação desse dado, mas ele está ali, né, CTX, enzimas de resistência a aminoglicosídeo, né, vai te dizendo ali quais são. Te diz que essa amostra ela tem plasmídios, ou seja, ela pode ser um futuro vetor para a disseminação daquela resistência. Diz o resultado do MLST, que é aquele clone que eu falei para vocês. Ele é o clone, nesse caso aqui, 874. Se eu estou isolando várias outras Klebsiellas naquele hospital, que também são 874, elas podem estar relacionadas a uma fonte comum. Se eu isolei essa 874, do outro paciente é 11, do outro paciente é 93, isoladas, elas não têm uma origem comum. É isso que essa informação quer dizer. Eu acabei pulando aqui a espécie, né? Mas, por exemplo, a Klebsiella, ele me diz que é uma Klebsiella, subespécie pneumoniae, subespécie pneumoniae, né? Que a gente tem algumas subespécies dentro de Klebsiella. Mutações relacionadas à resistência à polimixina,
que é uma droga, né, de última escolha. No caso, a gente tem uma única mutação em um único gene aqui relacionado. Essas mutações, eu não posso afirmar que o fato dela ter mutação, ela vai ser resistente, mas isso é o que a gente estava falando antes, é um dado epidemiológico. Eu vou acumulando informações de muitas amostras, se eu vejo que em amostras existentes essa mutação é repetidamente detectada, isso lá na frente pode virar um sinal de alerta, né, de qual é o mecanismo que está acontecendo ali. Porque a polimixina é diferente da resistência ao carbapenêmico. O carbapenêmico, 90, sei lá quantos por cento das vezes, é a produção de carbapenemase. A polimixina, maioria das vezes, é mutação, né? Não necessariamente é um gene que eu vou detectar. Então, eu já preciso de outras estratégias. Aqui são outras mutações que possam estar relacionadas à resistência, e no final é a cobertura. Tipo, essa cobertura dá para a gente a segurança daquela informação, quantas vezes aquela mesma região ela foi lida ou ela foi sequenciada, né? Quanto maior essa cobertura aqui, melhor, né? Isso é uma outra métrica que a gente utiliza. Então, o usuário me entrega o dado que ele retirou da máquina com o pendrivezinho dele e eu devolvo para ele esse dado aqui, tá? Lembrando, e tudo isso, a gente tem um servidor próprio, esses dados eles ficam protegidos, não são disponibilizados, então ele tem a segurança, né, dos dados que hoje a gente tem, várias leis, né, esses dados, enfim, isso fica disponível só para o usuário, a não ser que o usuário seja pertencente ao grupo da vigilância, né, da rede, quem pertence à rede genômica tem autorização, né, assinou a autorização para depois a gente usar esses dados. Mas se você for um usuário independente, que não tem nada a ver com a rede, com o projeto, o seu resultado fica só para você, né? Ninguém mais vai ter acesso a isso. A diferença é que ele também está guardado no servidor, numa sala cofre, de forma protegida. Então, você perdeu o seu dado, manda um e-mail, opa, perdi, você pode me ajudar a recuperar? Também é uma forma de proteger essa informação, né? Se você não tem ali o recurso. Só para mostrar que toda essa informação, como eu falei, está protegida, está guardada em um sistema de bancos de dados que está organizado, né? Isso é o sistema que a gente utiliza para armazenar essa informação. Essa tela não importa. E a ideia é que essa informação, dos participantes da rede, a gente disponibilize essa informação para toda a sociedade, né? Seja a comunidade científica, seja usuários de forma geral, para a gente conseguir, isso, né, daquelas pessoas que autorizaram, para a gente ter um panorama do Brasil, né? Onde a gente tem Klebsiella pneumoniae com presença de KPC do clone 11, né? Aí o mapinha ele vai te mostrar. Hoje em dia, a gente tem uma informação parecida que é disponibilizada pela rede Covid. Então, a gente está usando, né, os mapas da rede Covid, genômica da Covid, para fazer, né, algo parecido em relação à resistência, a gente conseguir ter acesso a essas informações. E aqui é o da rede Covid, né, que já funciona, se vocês quiserem entrar, está lá o link no site da Fiocruz, tem a informação das variantes, os estados, né, tudo isso já é feito para a Covid, a ideia é que agora a gente tente aplicar isso, né, da melhor forma possível para os dados bacterianos, né, das infecções bacterianas. Só, né, para finalizar, são muitas vantagens, é muita informação, mas existem limitações ou existem desafios, né, na utilização do sequenciamento para o cenário da resistência antimicrobiana, que é um investimento, você precisa investir, né, diminui o preço, mas continua caro, né? Treinamento contínuo, porque toda hora você tem uma ferramenta nova, é tipo aplicativo de celular, né? Se você usava a sua câmera até ano passado era legal, esse ano sua câmera não é mais, enfim. O aplicativo que você usava para editar a foto até um mês atrás era ótimo, mas se descobriu o outro, você vai usar o outro. É tipo isso, toda hora tem uma ferramenta nova. Não existe um protocolo, vamos usar esse aplicativo aqui, que ele é o melhor para todos os casos. Não, cada um tem uma vantagem, uma desvantagem, e ainda é pouco eficiente para prever o fenótipo, ou seja, não vai substituir o antibiograma, né, o teste de suscetibilidade. Eu acho que vai acabar, eu esqueço que eu coloquei mais alguma coisa, só para mostrar uma reportagem que o CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, também está em contato, né, com a Fiocruz para o desenvolvimento desse projeto, eles também têm interesse, né, existe um outro projeto que é patrocinado pelo CDC no laboratório, então é uma ação que envolve muita gente, né, para conseguir fazer que isso chegue realmente aonde a gente precisa que chegue.
E acabei, né? Desculpa ter me alongado tanto. Os agradecimentos, principalmente, né, as pessoas do meu laboratório, a minha chefe, que é a doutora Ana Paula, o Cláudio também, que é pesquisador de lá, todos os funcionários. A Felicita, que está aqui na fotinha, ela não está na foto da equipe, porque ela está lá no Paraguai. Ela é uma aluna de doutorado que está do Paraguai, tem um projeto, né, em colaboração com a Fiocruz, e a gente trabalha junto. Em colaboração com a UERJ, Fiocruz, Processei, IOC, fora, né, Ministério da Saúde, a gerência, presidente, enfim, é um projeto que envolve muita gente. E obrigada, terminei. Imagina, a gente que agradece, e a gente tem sempre, quando termina assim, a gente dá prioridade a saber se tem alguma pergunta, algum comentário, o pessoal que está assistindo. Marcos? Não, o comentário só da Roberta, da pergunta dela, que ela agradeceu que a gente respondeu a ela. Tá. Então, vou ser breve, né? Porque a gente tem tempo, respeitando o seu tempo, embora gostaria de ficar aqui mais tempo. Já te convido para retornar. Me passa a sensação, né, de que um dia a gente vai chegar, e alguns exames já tem isso, né, em medicina de precisão, que a gente fala, né, assim, de você chegar e eu dou o meu sequenciamento, e aí o médico vai lá e faz a adequação do remédio de acordo com o meu sequenciamento, não é isso? Exatamente, já existe, né? Atletas usam isso, atletas de alto nível, né? Eles têm a rotina de exercício, rotina de alimentação, tudo baseado no dado genômico. Nos dados, né? E outra coisa é assim, para as indústrias farmacêuticas, né? Eu acho que é um resultado importante também, isso é a opinião do que eu percebi. De novos desenvolvimentos de novas drogas, você saber quem circula no seu país, né? Se fosse o maior dado possível que você tiver, conhecer quem é essa população que circula, população de bactérias, você consegue desenvolver a droga, né? E o meu sonho é que quando visse um plasmídio carreando alguma coisa, ia lá e inativava ele. Você sabe, e CRISPR permite isso, né? Se a gente conseguir. O CRISPR. O CRISPR consegue. A gente consegue, por exemplo. A gente consegue, eu não, né? Alguém aí consegue. E que isso ainda não aplicado, mas se a gente conseguir identificar, esse plasmídio é o grande vilão, ele está disseminando KPC para todo mundo. Então, vamos desenvolver uma estratégia para focar nele. Nós tivemos uma palestra sobre CRISPR com o professor doutor Gustavo, e é muito interessante. Quem tiver interesse em saber o que é CRISPR, procura, é bastante interessante. Então, assim, ficou essa ideia para mim, e que é muito difícil. Vai contribuir também aos nossos documentos, né, de padronização, de teste de sensibilidade, né? Que quanto mais hoje a gente tem o ECAST, o CLSI, enfim, você tem, pela minha visão, né? Se você tem um conhecimento das suas bactérias, nesse ponto você consegue, né? De repente aí fazer um estudo mais para você ter os pontos de corte nosso, embora seja genótipo, né? Mas exatamente. Bem interessante, assim, eu estou fascinada. Na verdade, legal. Ao mesmo tempo que me assusta, né? Porque a tecnologia, eu sou do papel ainda, né? E a gente tem que migrar, que já acabou, né? Não tem mais isso, né? Hoje tudo... A gente não pode abandonar o tradicional, não, porque muitas vezes é o que salva, né? Mas tem que estar aberto para... Isso é uma outra coisa, né? Na hora da pane, o que faz, é o que né? salva, exatamente. Dados, né? O que a gente já falou aqui. Você tem metodologias que estão... O que a doutora está falando aí pode se tornar uma realidade nos próximos 5 anos, talvez. Né? Sim. E que há 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, estava ainda muito incipiente. Estava iniciando. Hoje, pelo que a Melise está falando, já não é uma coisa tão incipiente. Já, tipo assim, a quantidade de gente que está trabalhando com isso já é quase dia a dia, feijão com arroz. E daqui a 5 anos, talvez esteja, como a Jana falou, né? Já de alguma maneira adaptada para você migrar só da pesquisa para dar informação
para um hospital, por exemplo, sair do LACEN e vai para frente, desde que a gente tenha estrutura, tudo isso, né? Mas aquilo, no final, o que vale é o que a gente falava quando a gente lançou a automação há 25 anos atrás, né? Na automação não vai resolver nada para você se você não sabe microbiologia. Então, a gente está trabalhando aqui, a doutora Melise está falando sobre DNA, né? O que eu já falei até em outras lives aqui brincando, é falar assim, hoje em dia, quem está entrando na nossa área tem que saber duas coisas: Excel e biologia molecular. Isso. O resto, você tem que saber o básico, mas o que você vai trabalhar no seu dia a dia é Excel e biologia molecular. Não tem jeito, não tem como você falar assim, como eu já ouvi, né? Muita gente, biomol é chato. Nossa, é chato demais, cara. Esquece, cara. Esquece. O mundo vai dar para esse caminho. Bem legal, bacana, é muito interessante o teu trabalho, legal. Você tá. Posso deixar meu. Se é que vale alguma coisa aqui, meu endosso, mas você está cercado ali de pessoas bem legais ali naquele trabalho ali, as pessoas que estão cercadas ali, só tem gente fera. Então, aqui vai para frente, bem legal. Eu sou sortuda, eu tenho sorte, eu sou sortuda. Eu reconheço que eu estou numa situação bastante privilegiada. Parabéns pelo seu trabalho e daqui a 6 meses você volta aqui para dizer para a gente como é que tá. Conto para vocês que vai estar com uma outra cara, vai estar bem mais legal. Por aí mesmo. Não, antes disso, volta com outros temas. A gente conversa depois. Tá, combinado. Deixa com a diretora aí. A diretora fala contigo. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente. Essa live vai estar gravada, né? E em várias outras línguas também. Aproveitem. E tem alguém falando. É só elogio, né? Sulemar, obrigada pela sua participação. Sulemar, sócia-atleta. A Sulemar é uma das mestres que participaram já aqui com a gente como moderadora, como palestrante. E é uma amiga aí. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. Doutora Melise, mais uma vez, tá? Agradeço o seu tempo, né, de montar uma aula e tudo mais, de trazer tanto conhecimento. E muito bom mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. O Marcos vai fazer alguns comentários e aí depois a gente deixa para você fechar, tá? A live. Tá. Aí você deixa recado, que você quiser aí uma mensagem. Marcos. Tá bom. Bom, agradeço a doutora Melise, agradeço o Janaína, nosso diretor que está aqui atrás da parte de informática. Agradeço a todo mundo que está aqui. Ficou até às 9 horas da noite na terça-feira. Todo mundo trabalhou hoje, todo mundo cansado, mas acho que foi bem interessante, não foi chato, foi bem legal, bastante informação. De novo, parabenizo você pelo teu trabalho aí, em conjunto com todo mundo. Acho que o futuro, a gente está falando um pouquinho de futuro, tem bastante pano para manga. Inteligência artificial vinculada à microbiologia é um pano para manga legal para a gente trazer esse assunto, talvez, para os próximos lives da gente. E é isso. Todo mundo que está na live, agradeço. Se inscrevam no YouTube para poder receber o certificado dessa live e de todas as outras. Amanhã estaremos de novo aqui no mesmo bate-canal, às 7h30, com outro assunto fascinante, até a sexta-feira. Então, agradeço a todo mundo. Doutora Melise, a senhora fecha a live. Obrigada. Olha, estou me sentindo honrada em fechar a live, mas primeiro eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, porque o trabalho, às vezes, do biomédico, né, da pesquisa, a gente fica muito por trás ali da câmera, a gente não aparece muito, então eu acho um espaço muito importante. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Por quanto mais a gente conseguir, né, divulgar essa informação, todas essas informações que estão sendo divulgadas, isso é muito importante para valorizar o nosso trabalho, a importância, né, do que a gente está fazendo e para as pessoas terem noção da dimensão também do que é feito e de quanto isso demora, quanto isso demanda, né? E agradecer a todos os parceiros, né, que estão comigo no projeto e para quem está aí, espero que a bioinformática, se é nova, né, vocês recebam ela com carinho, tipo quando a biologia molecular chegou e algumas pessoas acham chato, possam receber a bioinformática com carinho, que a ideia não é tomar o lugar de ninguém, a ideia é acrescentar, né? E quanto mais conhecimento, melhor para todo mundo. Isso aí. Obrigado, gente.
Boa noite para todos. Boa noite. Até amanhã. Um abraço, boa noite, até amanhã. Doutora Sandra Moreno, materiais estéreis. Indústria. Tchau, gente. Tchau. Tchau.